Bom, pessoal, então como eu falei, né, vamos concluir agora o exemplo que a gente começou na última aula, tá? No qual a gente provou lá que a função xi de cada x em cada x, que pegava um polinômio f de x e levava no polinômio f de x mais a, onde o a era um elemento de k, que essa função era um isomorfismo, um automorfismo, desculpa. Aí eu provei isso uma parte do exemplo pedia para fazer isso, eu fiz como a última parte da aula passada. E lá dizia ainda que era fácil a gente observar que a partir dessa função, né, que se um polinômio f de x ele é irredutível sobre um corpo k, f de x mais a, né, onde esse a é um elemento de k, também é irredutível sobre o corpo, tá? E essa observação é que vai ser interessante porque ela vai permitir a gente resolver um outro tipo de situação, certo? Bem como obter vários exemplos de polinômios irredutíveis a partir de um que a gente conheça, certo? Então ficou faltando a gente provar só isso aqui, que f de x é irredutível se f de x mais a é irredutível também, tá? Então o fato primordial aí, pessoal, é o seguinte, é que é a gente observar que se um polinômio f de x for igual a um certo b pertencente a k, ou seja, se eu pegar um polinômio constante, f de x mais a, onde esse a é um elemento qualquer de k, também vai ser constante, vai ser esse próprio b, né? Uma vez que a expressão do lado direito não depende da indeterminada que a gente usar aqui, tá? Então esse aqui é o ponto principal para a gente provar isso, porque a gente tem, ó, se o f de x for igual a isso aqui, né? Com g de x e h de x implicando sempre que isso implica, né? Sempre que isso aqui ocorrer, implicar que o g de x é b ou o h de x é b, tá? Isso aqui vai ser equivalente a gente ter que o f de x mais a é igual a g de x mais a vezes h de x mais a. Seria só a gente aplicar aqui em ambos os lados da igualdade a xi, a função xi. A função xi a cada polinômio f vai associar, né? Para cada a que a gente fixe, vai ser igual a esse, vai levar no polinômio f de x mais a, aí quando a gente aplicar desse lado aqui, como era um homomorfismo, vai ficar xi de g de x, xi de h de x, que vai ser isso, e o outro vai ser isso, tá? Então, isso igual a isso, se só se, isso igual a isso, pelo fato lá da xi ser um automorfismo. É um homomorfismo que a gente vai precisar para poder chegar dessa expressão nessa, como eu acabei de falar, certo? E pelo fato dela ser uma função objetiva, isso aqui está associado a uma única expressão desse tipo, e se a gente pegar essa expressão aqui, ela está associada a uma única expressão desse tipo também, tá? Pelos comentários que a gente fez na última aula. Então, se isso aqui ocorrer, com o g de x e h de x em k de x, implicando, sempre que isso ocorrer, implicar que o g de x é b ou o h de x é b, que significa dizer que o f é irredutível, né, sobre k, se somente se f de x mais a for igual a g de x mais a vezes h de x mais a, onde esses dois camaradas também estão em k de x, e o a é um elemento de k. Isso vai implicar que g de x mais a é igual a b ou h de x mais a é igual a b, né, porque essa igualdade aqui ocorrendo, como a gente tem que o g de x é b, e a função leva o g de x no g de x mais a, o g de x mais a também vai ser b. E no caso, se for o h de x igual a b, a função que se leva o h de x no h de x mais a, que também vai ser b pela observação acima, certo? Então isso mostra, né, que se o f de x for irredutível sobre k, isso é equivalente a f de x também ser irredutível sobre k, tá bom? Aí com isso a gente vai fazer uso dessa informação para explorar um outro tipo de exemplo, certo? E só antes disso, né, só observar reforçar o que eu falei, que essa informação ela permite a gente, a partir de um exemplo de polinômio irredutível sobre um corpo K, a gente pode ter uma infinidade de outros exemplos. Basta que a gente pegue sempre o quê? F de x mais um elemento do corpo K, tá? Então isso já dá uma forma da gente conseguir uma infinidade de exemplos de polinômios irredutíveis sobre um corpo a partir de um exemplo conhecido. Então, ó, o outro exemplo vai ser esse aqui, que a gente vai fazer uso do resultado que eu acabei de mencionar, né, que diz o seguinte: você vai considerar P um número primo, maior ou igual que 2, tá? E seja Q de x um polinômio z de x, dado dessa forma aqui, ó, Q de x vai ser x elevado a P menos 1
mais x elevado a p menos 2, mais... Aqui é x ao quadrado, tá, pessoal? É um erro de digitação do livro, porque você está começando nas potências decrescentes, né? E aqui é x elevado a 1, aqui é x ao quadrado, mais x mais 1, certo? Então, veja, esse polinômio aqui é um polinômio que tem todos os coeficientes iguais a 1, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai provar que esse polinômio q de x, ele é irredutível sobre q, certo? Bom, se a gente for tentar fazer uso do critério de Eisenstein, a gente não pode concluir nada porque o critério não dá para ser aplicado, uma vez que todos os coeficientes sendo 1, se a gente pegar qualquer número primo, ele não vai dividir nenhum dos coeficientes, não é? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uso justamente do que a gente provou agora no que eu acabei de fazer do exemplo anterior. Como, né? A gente vai pegar esse polinômio aqui, vai considerar o polinômio a partir dele, o polinômio q de x mais um certo número inteiro, tá? Que no caso, eu vou considerar o q de x mais 1, certo? Vou pegar um porque a gente não precisa complicar. Pego um que possivelmente é o que vai dar menos trabalho para a gente fazer essa análise, mas você podia pegar qualquer outro que você quisesse, né? Porque lá pelo exemplo, se a gente mostrar que qualquer polinômio do tipo q de x mais um certo número inteiro, se ele for irredutível, o inicial também é. Então a gente vai pegar um para tentar facilitar a nossa vida, tá? Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar mostrar que esse camarada aqui é irredutível sobre q para concluir que esse é. Então, quando a gente substituir lá na expressão do q de x, onde tem o x por x mais 1, vai ficar isso aqui, ó. Tá? Aí ele fala que é fácil ver que o primo p se aplica ao critério de Eisenstein, né? Ou seja, quando a gente for olhar para os coeficientes desse polinômio aqui e pegar justamente o número primo p que a gente usou para formar o polinômio q, a gente vai observar que ele cumpre as condições, ou seja, ele não vai dividir o coeficiente do termo x elevado a p menos 1, vai dividir todos os outros e ele ao quadrado não vai dividir o termo independente. Tá? Aí com isso a gente vai concluir que ele é irredutível, né, sobre q e portanto o polinômio dado inicialmente também é. Então esse exemplo aqui, ele também dá uma gama de exemplos bem interessantes de polinômios irredutíveis sobre o corpo q. Basta que a gente considere sempre o polinômio desse tipo aqui, ó. Pega um número primo qualquer e considere o polinômio x elevado a p menos 1 até, né, x ao quadrado mais x mais 1, tá? Então, por exemplo, se for 2, aí vai ficar x aqui elevado a p menos 1 vai dar 1, vai ficar x mais 1, certo? Que obviamente é um polinômio irredutível, né, sobre q. Se você pegar agora 3, aí vai ser x ao quadrado mais x mais 1, e assim por diante, tá? E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem um outro resultado interessante, que esse aqui eu vou omitir a demonstração por enquanto, se mais à frente for necessário, talvez eu faça, certo? Porque esse resultado aqui, ele é fácil de demonstrar, certo? E eu vou deixar até como exercício, na verdade, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida na demonstração, me digam que depois eu posso tirar essas dúvidas, certo? Mas eu vou deixar isso aqui como um exercício, tá? Para vocês tentarem fazer. Então, que é a proposição 3, que dá um outro critério para a gente mostrar que um determinado polinômio ele é irredutível sobre Q. Então é o seguinte, ó, você tem um número P', tem ZP, o corpo formado, o corpo com P elementos, tá? 0 barra, 1 barra até P menos 1 barra. E você considera f de x um polinômio de grau n sobre z de x. Aí, a partir desse camarada, a gente vai definir o polinômio f barra de x em zp de x da seguinte maneira. F barra de x vai ser a0 barra mais a1 barra x mais... Ou seja, eu vou considerar a classe de equivalência, né, dos coeficientes que estão em cada termo dos termos do polinômio f. E, claro, o x aqui, a indeterminada x, ela também vai residir no corpo ZP, tá? Onde cada AI barra desse vai ser justamente quem? AI mais PZ, né? Porque a classe de equivalência cujo representante é o A0, são os elementos, o AI, são os elementos da forma quando a gente estudou a relação de equivalência módulo P, né? Nos inteiros, a gente viu que cada classe é desse tipo, né? Onde esse camaradinho aqui é justamente o representante, tá? Então aí a gente tem duas coisas a se concluir a respeito
dessa situação. Item A. Se a gente considerar a função φ que vai de z de x em zp de x, que pega o polinômio f e leva no polinômio f barra de x, essa função define um homomorfismo sobrejetivo do domínio z de x sobre o domínio zp, ou seja, isso aqui é um homomorfismo e ela é sobrejetiva. Cada polinômio daqui está associado, tem algum polinômio aqui que a imagem vai nesse camarada, tá? E o item B, se P não dividiu a n, né, se esse número primo P não dividiu o coeficiente a n lá do polinômio f, e f barra de x foi irredutível sobre zp, então f de x é irredutível sobre q. Certo? E aí ele bota uma observação, observe que se f de x é mônico, isso aqui sempre é verdade, porque o an é 1, e aí vai ser sempre satisfeito. Ou seja, qualquer polinômio mônico sobre f, se a gente usando esse critério, né, se isso aqui acontecer, a gente conclui que, que o f barra foi irredutível sobre zp, o f vai ser irredutível sobre z. Então, o que ele está dizendo aqui, quando for mônico, na verdade, você só tem que verificar isso, porque isso aqui sempre vai ser verdade, tá bom? Então, agora, eu vou só concluir, falar dessa questão aqui do exemplo, né, que ele faz essa observação que é fácil observar, que o número primo se aplica o critério de densidade polinômico que é de x mais 1, tá? E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo dessa proposição. Vou fazer mais uns 2 exemplos que falam dessa questão de redutibilidade em casos mais particulares, certo? E vou tentar resolver os outros exercícios que me foram pedidos, né, com a colega de vocês pediu, que ficou faltando terminar de resolver. Se alguém tiver mais algum exercício que tenha dúvida, né, de alguns exercícios das listas, mande, porque aí os vídeos que eu vier a fazer de agora em diante, até quando a gente for fazer nossa avaliação, vão ser tirando dúvidas, beleza? Então, eu vou só terminar, como eu disse, explicando essa parte aqui direitinho. Bom, pessoal, então o fato é o seguinte, ó. A gente tem aqui o polinômio que é de x mais 1, que é dado por isso, né? Que é um polinômio em z de x. Então, a ideia aqui é a gente observar que a questão aqui é porque cada parcela dessa, né? Quando a gente desenvolver, a gente vai desenvolver isso aqui usando o binômio de Newton, certo? Que a gente está nos inteiros a gente tem um binômio A mais B elevado a N, né, onde o N é natural e o A e B são inteiros. A gente pode desenvolver isso de acordo com o binômio de Newton, que nos diz que a expressão, né, se fosse A mais B elevado a N, aparecem os números binomiais aqui, né, N0, aí seria A elevado a N, B elevado a 0, mais N1, A elevado a N menos 1B. Então, né, vai aparecendo nessas parcelas o que é que vai acontecendo. Esse número binomial, para relembrar rapidamente, aqui vai ser sempre n, aqui vai aumentando de 0 até n. E esses termos aqui começa com esse daqui elevado a n e esse elevado a 0. E nos seguintes, o que é que vai acontecendo? A potência desse vai decrescendo uma unidade e a do outro vai aumentando uma unidade. Como nesse caso o b é igual a 1, sempre 1 elevado a qualquer coisa é o próprio 1. Por isso que aqui eu só coloquei as potências do x, tá? Então x elevado a n, x mais 1 elevado a n vai dar isso. Então, essencialmente, o que a gente tem que observar é que para todas essas expressões aqui, ó, quando a gente desenvolver e agrupar os coeficientes dos termos de mesma potência, que o P divide, com exceção do coeficiente do P menos 1, que é o de maior potência nesse polinômio, que vai ter a potência de x vai ser P menos 1, e ele divide todos os outros, e ele ao quadrado não divide o termo independente, tá? Então, primeira coisa, lembrando que esses números binomiais são resolvidos por essa expressão, né? N, binomial de n sobre k, n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, certo? Então, no caso do coeficiente lá do P menos 1, a gente vai ter que vai ser justamente quem, né? Quando a gente for desenvolver aqui x mais 1 elevado a P menos 1. Então, aqui vai ser P menos 1, 0, x elevado a P menos 1, né? E aí a gente sai desenvolvendo. Então, vai aparecer aqui P menos 1, 0, P menos 1, 1, P menos 1, P menos 2, até P menos 1, P menos 1, tá? Que é o termo independente. Bom, duas observações que a gente faz inicialmente é que tanto esse número aqui, quanto esse, sempre vai dar o quê? 1. Por quê, ó? Porque vai ficar, no caso desse, vai ser n, aqui vai ficar 0 fatorial, que é 1, e aqui dá o próprio n fatorial, porque vai ficar n menos 0 fatorial, que é o n. Então vai ficar n fatorial sobre n fatorial, que dá 1. E no caso desse último aqui, ó, é porque aqui vai ficar n fatorial, o k é igual a n, então dá n fatorial aqui também, aqui é 0.
Tá? Então, tanto esse camarada quanto esse vai dar sempre 1, certo? E aí a gente observa então. Então vamos olhar primeiro em relação ao coeficiente do P-1, do termo x elevado a P-1, e o coeficiente independente para a gente ver se o primo P ele não divide esse coeficiente do x elevado a P-1 e ele ao quadrado não divide o termo independente, tá? Então o coeficiente de x elevado a P-1 vai ser quem? P-1, 0, que a gente já viu que dá 1, e obviamente P, qualquer que seja P', não divide 1, tá? E o coeficiente, esse coeficiente aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Eu tenho o número 1 aqui, e observe que nessas expressões aqui, ó, né, que a gente tem, no caso aqui, P-1 até aqui, a gente tem P-1 termos desse tipo, né? Por conta da quantidade de termos da potência, tá? Porque, por exemplo, se a gente tivesse... É só lembrar, por exemplo, a gente tem um polinômio x ao quadrado mais x mais 1. Então você tem duas parcelas, porque o nosso polinômio ele sempre tem n mais 1 termos, né? Assim, o n de n é o grau do polinômio. Então, no caso desse polinômio aqui, quando a gente desenvolver, a gente vai ter os termos que vão ter xp-1, p-2, até chegar nesse, certo? Então, ou seja, e em cada desenvolvimento desse, a gente vai ter o termo, quando a gente fizer esse desenvolvimento, a gente vai ter o termo independente, que é esse, ó, que vai ser sempre 1. Todos os outros, né, vão estar acompanhados de uma potência de x. Então, como aqui eu tenho P-1 termos, né, em cada parênteses desse vai aparecer o número 1, então vai ter P-1 números 1s. Quando eu somar com esse 1 vai dar P. E P ao quadrado não divide P. Então a gente já tem com isso que o P ao quadrado não divide o A0 e o P ao quadrado não divide o coeficiente do x elevado a P-1, tá? Então agora a gente vai justamente observar o que acontece com os outros. Só que eu vou fazer só uma observação que realmente ele vai dividir, vou fazer para uns e vocês depois tentam generalizar, certo? Então vamos lá. Ó. No caso aqui eu desenvolvi os coeficientes desse camarada até aparecer também o coeficiente do P-2 e do P-3, do x elevado a P-2 e x elevado a P-3, para a gente ter uma ideia. Então vamos lá. Ó. No caso do coeficiente do x elevado a P-2, né, que vai ser esse aqui, ó, para o n igual a P-1, vai ser P-1, que dá quanto? Vai ficar P-1 fatorial, 1 fatorial, e aqui P-1 menos 1 fatorial, que é P-2. Então dá P-1, certo? Mas calma, aí você diz, mas o P não divide P-1. Sim, mas também tem um coeficiente de x elevado a P-2 nesse aqui, ó. Mas só vai aparecer coeficiente do x elevado a P-2 aqui e aqui, porque a outra parcela já é x mais 1 elevado a P-3, tá? Então, nesse outro polinômio aqui, o coeficiente do x elevado a P-2 é quem, ó? Tá bem aqui, é 1. Tá? Porque nesse caso aqui, ó, x elevado a P-2, né? Vai ser o coeficiente desse termo, ó. Então vai ser P-2 zero, que aqui vai ser o x elevado a P-2. P-2 zero é 1. Então, como vai ter o x elevado a P-2 aqui e aqui, você vai colocar em evidência, né? E aí vai ficar a soma dos coeficientes multiplicados por ele. Ou seja, vai ficar isso mais isso, que dá o quê? P. Né? Ó. E P divide P. Tá? Agora, do x elevado a P-3, que eu desenvolvi aqui também, ó. No caso do x elevado a P-3, usando a fórmula do binômio, vai ser... Aqui aparecer depois a próxima parcela seria N2, x elevado a N-2. Colocando no lugar do N o P-1 dá P-3. Então vai ser esse camarada aqui, o coeficiente do x elevado a P-3, tá? Que vai dar o quê? P-1 fatorial, 2 fatorial, e aqui vai ficar P-1 menos 2, que dá P-3 fatorial. Aí isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que P-1 vezes P-2 vezes P-3 fatorial. Então você simplifica, vai ficar isso, ó. Tá? Lembrando, o coeficiente de x elevado a P-3 também aparece aqui, ó. E aparece no outro polinômio também, tá? Vai aparecer no outro polinômio, certo? Nesse polinômio aqui vão aparecer todos os termos de x elevado a uma certa potência que aparecem nos demais, mas só que à medida que você vai caminhando, nos seguintes não vai aparecendo o de maior grau do anterior, tá? Então tá aqui o coeficiente de x elevado a P-2, P-3, desculpa, tá aqui, né? O que aparece aqui, certo?
O que aparece aqui, ó, quando eu pego P-2, P-2, P-3, é esse, é P-1, 1. Cadê? Aliás, P-2, né, aqui sendo N-2, aí vai ser, que eu tô olhando agora aqui, o coeficiente do x elevado a P-3, tá? Então, no desenvolvimento desse camarada olhando para cá, ó, pegando o N como sendo P-2, seria P-2 aqui. Aqui fica justamente o P, x elevado a P-3. Então, aqui vai ser quem? P-2, 1. P-2 era que eu calculei, né? Já. E aqui o P-2, 1. P-2, 1 vai dar P-2, certo? É a mesma conta que a gente fez lá para o P-1, que deu P-1. Aqui vai dar P-2, certo? E então é só você ver esse padrão, ó, porque sempre que eu tenho P, quando eu tenho alguma coisa aqui, 1, dá o próprio camarada. Se você tiver alguma coisa aqui, 2, aí vai aparecer um padrão. Então dá pra gente ver esse padrão e ver que vai dividir todos os outros, certo? Que a gente já viu que divide o coeficiente do x elevado a P-2, tá? O x elevado a P-3, a gente já viu um coeficiente lá qual é. O que vai aparecer no segundo termo é esse, certo? E o que vai aparecer lá na expressão do QX mais 1, que vai ser depois do x mais 1 elevado a P-2, que é mais x menos 1, mais x mais 1 elevado a P-3, vai ser o P-3 zero, que dá 1. Então, quando eu somar isso aqui, ó, então eu já somei aqui o outro coeficiente que eu tinha encontrado, do x elevado a P-2, que você vai botar o x elevado a P-2 é evidência. Então vai ficar isso mais isso, e depois eu somo com esse. Tá? Então tá aqui, quando eu somo o anterior lá que a gente fez com esse aqui, vai dar P ao quadrado menos P menos 2 sobre 2. Quando eu somo isso com esse aqui, que aí vão ser 3 coeficientes, né? Porque esse camarada aqui vai aparecer no desenvolvimento das 3 primeiras parcelas do Q de x mais 1. Aí vai ficar isso mais 1, que dá o quê? P ao quadrado menos P sobre 2, que isso é P que multiplica P menos 1 sobre 2, tá? Ou seja, isso aqui o P esse camarada aqui, né? Ele é um múltiplo racional do P. Então, o P divide o coeficiente também do x elevado a P menos 3. E aí, com isso, a gente consegue mostrar que vai dividir todos os outros, certo? E claro que, como a gente viu que o coeficiente do termo independente é 1, o P divide P. Então, aí fica provado com isso, certo? Só tentei depois generalizar vendo esses padrões, se vocês tiverem interesse, eu reforço que façam, certo? Porque que eu fiz com a forma de instigar, de mostrar, eu mostrei que divide, no caso, o coeficiente x elevado a P menos 2 e x elevado a P menos 3, certo? Mas vai dividir todos os outros também, até chegar no coeficiente do termo independente. Beleza, pessoal? Então, com isso, fica ok. E aí, no próximo vídeo, como eu falei, a gente vai fazer mais exemplos mesmo. E eu vou tentar terminar de resolver e já mandar também as questões que me foram pedidas. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.